Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar com fatos e argumentos que não existe só uma forma de crescer no YouTube. Muitos, dizem que existe tal forma de crescer no YouTube, mas existe várias formas de crescer no YouTube. E eu posso te provar com canais diferentes, com canais que tecnicamente não era para ter público, canais com pouca edição, canais às vezes sem roteiro, canais sem muitas firulas, mas eu quero demonstrar isso com alguns canais e com algumas coisas interessantes que eu vi, eu estudei e às vezes eu até acompanho também canais que não tem muita edição, são mais só fala e narração. E por que isso acontece? Porque existe uma audiência que consome esse conteúdo. Então, como eu já disse no vídeo passado, tudo todo YouTube ele gira em torno de um jogo de audiência, se existe uma audiência para consumir aquele vídeo ou aquele tipo de conteúdo. E o YouTube ele faz esse trabalho de procurar constantemente um público para um determinado criador, para um determinado canal, entende? Então o YouTube ele já faz esse processo. Depende de você fazer um bom canal, um canal às vezes nichado, pode ser um canal amplo, mas fazer um canal que exista uma demanda, existe um público que irá consumir o teu conteúdo. Então, mais delongas, eu vou mostrar aqui, os canais que eu queria mostrar para vocês. Bom, tem esse canal bem aqui interessante que é sobre uma pessoa e os pets dele, Que é bem interessante porque se você parar para pensar, é um conteúdo que é falando sobre a vida dele, um vlog sobre a vida dele e sobre pets, sobre gatos que ele tem e cachorro que ele tem. É mais um vídeo de cotidiano. E eu acho muito interessante como existem pessoas que consomem esse conteúdo. E é muito interessante isso, porque existe um público para tudo, para consumir conteúdo sobre gatos, consumir sobre roça. Também existem canais sobre roça, sobre plantação. E é muito louco, cara, que existe, tipo assim, infinitos canais no YouTube com diferentes formas de vídeo. Existem também canais de crochê, que tem um público. Existem canais de pensamento, que também tem público. Canais de estoicismos. Outro que eu acho bem interessante também é o Sobrevivendo ao Brasil, ó. Ele é muito interessante que é sobre a opinião dele. Algumas opiniões que ele vê, e ele faz um vídeo e algumas opiniões dele também. Que é muito legal, cara, que quando tu vê aqui no canal dele, é conteúdo sobre opiniões, ó. Mãe de bebês reborn, concurso público, empreender, são opiniões dele. E eu acho muito interessante isso, porque existe um público que consome esse tipo de conteúdo. Uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Também existe aqui outro aqui, deixa eu ver também. Outro também aqui, outro tipo de conteúdo, ó. É o Coruja do Carvalho, que ele é um conteúdo mais nichado que fala sobre estoicismo, não, na verdade, sobre Red Pill e um pouco de estoicismo também. Mas é muito interessante que existe um público para isso. Hoje, na verdade, existe um público gigante, sobre a Red Pill. E os vídeos dele também não são uns vídeos, vou dizer, super bem editados, mas são vídeos assim, com um fundo de gameplay e ele falando, uma narração dele. Então, cara, existe vários tipos de conteúdo na internet, vários tipos de público para cada tipo de conteúdo. Outra coisa que também é interessante, outro canal. Outro cara aqui que ele é muito interessante, ele só fala a opinião dele. O Viajante, cara, é muito louco, como assim? É basicamente ele dando uma opinião sobre um determinado tema. Pode ser atual, um tema que ele acha bacana, ó, comprar Bitcoin. E é vários temas, muitos temas que ele vai falando, vai dizendo, vai dando a opinião dele. E é interessante que as pessoas elas estão buscando essa opinião. Eu tenho em mim a teoria de que o público, mais do que nunca, ele está procurando conexões e opiniões semelhantes às dele, O público cada vez mais está se segmentando. Hoje a gente vê grandes canais, mas não tão grandes quanto os YouTubers antigamente. Os YouTubers antigamente tinham milhões de pessoas. Hoje também existem vários YouTubers com milhões de pessoas, mas hoje a gente percebe que não existe mega YouTubers, que tinham milhões, grandes números de
pessoas. Hoje as pessoas, o público está se segmentando cada dia mais. O ponto aqui que eu também trouxe foi de opinião e posicionamento também te ajudam. Por que opinião e posicionamento te ajudam? Porque ele te ajuda a segmentar cada dia mais o teu conteúdo. Ajuda demais. Porque as pessoas que vão para o teu conteúdo vão criar conexões maiores com a tua pessoa, a pessoa que está falando nos teus vídeos, ou o narrador, ou às vezes você grava o vídeo, né, com a sua cara, com o seu rosto. Então você cria uma maior conexão a partir do momento que você tem posições e opiniões semelhantes aos dos seus espectadores. E outra coisa é o tempo. Você tem que dar tempo ao tempo, cara. Não adianta. Esses canais que eu mostrei já tem anos e meses que estão no YouTube. Então, você tem que dar tempo ao tempo. O meu canal aqui, ele tem 6 meses e ainda assim ele está começando a engatinhar. É uma fase assim difícil de recomendação. O YouTube ele está procurando pessoas, audiência específica para o meu conteúdo, para o meu tipo de conteúdo. Então tenha paciência, cara, e procure entender um pouco da audiência. Qual o tipo de audiência que você quer atrair com o seu canal? Qual o tipo de pessoa? Qual o tipo de público que você quer atrair? É um público de esquerda, de direita? É um público classe média alta, classe média baixa? É um público... Qual o tipo de público? Qual o perfil que você quer atrair com o seu tipo de conteúdo, entendeu? Então você tem que entender isso, que o YouTube, ele é um jogo de audiência. O YouTube, ele é a intermediação entre o espectador e o emissor, entendeu? Então, já que você é o emissor, o criador, você tem que estar constantemente criando conteúdo, porque o YouTube, uma hora ele vai achar o teu público. Ele está constantemente testando com diferentes pessoas, com diferentes públicos, com diferentes perfis de pessoas. Então não desista. Esse é o segredo que eu dou para você, que eu também me alimento desse conselho, que é não desistir e constantemente tá testando, constantemente tá aprimorando mais o que eu tô fazendo, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica com esse vídeo aí e boa sorte para quem tá começando. Eu também tô começando. E tenha disciplina e resiliência, que vai dar tudo certo e o YouTube ele vai achar teu público. Boa sorte aí.